havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Jairinho para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª Sessão Extraordinária, em 8 de março de 2005. A presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente Cristiane Brasil, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com presença dos senhores vereadores Paulo Serri, Chiquinho Brazão, Leila do Flamengo, Cristiane Brasil, Argemiro Pimentel, Carlos Caiado, Márcio Pacheco, Jerominho, Luiz Carlos Ramos, Cláudio Cavalcante, S. Ferraz, Eliomar Coelho, Aspásia Camargo, Vanderlei Maris, Renato Moura, doutor Adelino Simões, Jorge Felipe, Patrícia Murim, Fernando Guzmão, Jorge Pereira, Jorge Babu, Jorge Mauro, pastora Márcia Teixeira, Sueli, Tereza Berg, Lilian Sá, Luiz Humberto, doutora Dilson Soares, Edson Santos e Ivan Moreira. Assume a presidência o senhor vereador Ivan Moreira. Presidente, eu ocupo o lugar de secretário o senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, o motivo pelo qual venho mais uma vez a esta tribuna é deixar o meu repúdio em relação ao que vem acontecendo na saúde pública de nosso estado e de nosso município. Enquanto os gestores estão brigando através de cláusulas contratuais, discutindo sobre contratos em salas com ar refrigerado, com cadeiras confortáveis e carpetes de luxo, as pessoas, a população, o homem simples do povo, a mulher simples do povo, está morrendo, continuam morrendo em nossos hospitais. A Comissão de Saúde desta casa, do qual sou o vice-presidente, e Dr. Jairinho, nobre vereador, Dr. Jairinho é o presidente, diligenciou o Hospital Cardoso Fontes. O Hospital Cardoso Fontes é um hospital que foi municipalizado em 1999. Situa-se na subida da serra e atende a uma população de 800 mil pessoas moradoras do bairro de Jacarepaguá. Este hospital, senhor presidente, é um hospital que outrora era orgulho do povo carioca. Ele possuía e possui ainda a maior parte das especialidades, com raras exceções, se não me engano, neurocirurgia e ortopedia. Esse hospital, no momento, está com a emergência fechada. Desde o dia 15 de fevereiro de 2005, a emergência atende a apenas casos de risco iminente de vida, enquanto anteriormente realizava mais de 28 mil atendimentos a cada ano de casos emergenciais. A emergência é tão importante que só o serviço de emergência consome 40% dos recursos do Hospital Municipal Cardoso Fontes. O ambulatório, senhor presidente, está com as suas consultas de primeira vez suspensas por tempo indeterminado. Há denúncias
do corpo clínico do hospital, formado por valorosos profissionais de saúde. Denúncias de que, para que seja internado qualquer paciente, é necessário uma ordem da direção, pois a direção contraiu dívidas da ordem de R$200 mil na praça. O hospital tem capacidade para 200 leitos, mas, devido à situação que se encontra, a diretora foi obrigada a dar alta em 126 pacientes que estavam, logicamente, em condições de alta, restando 67 pacientes apenas internados. A inexistência quase que total dos contratos de manutenção preventiva e corretiva, os contratos de manutenção do ar-condicionado, das caldeiras e dos geradores. Além disso, não há também contratos de manutenção de equipamentos de avaliação diagnóstica, como é o caso da tomografia computadorizada e do ultrassom. Tampouco há contrato de manutenção de aparelhos de suporte à vida, como é o caso dos respiradores. Muito menos há contratos que deem segurança aos alimentos. Não há contrato para firmas prestarem o atendimento alimentar. Os vigilantes, senhor presidente, estão sem contrato, trabalham uniformizado, entretanto, sem contrato e sem garantias trabalhísticas nenhuma, o que contraria a lei. Nenhuma empresa pode prestar serviço no interior de hospitais sem que tenha contrato firmado. No interior de hospitais ou de qualquer órgão público. Há um desabastecimento de insumos, de medicamentos e de materiais médicos cirúrgicos que não ocorreram nem na época da falência da nossa prefeitura. Hoje, pela manhã, havia falta de papel para imprimir os resultados dos valores dos gases presentes no sangue arterial, usado em pacientes com insuficiência respiratória. A falta de fitas para se dosar o açúcar, trazendo sérios embaraços ao tratamento dos diabéticos. Trabalha-se, senhor presidente, no limite da irresponsabilidade. A tomografia está quebrada desde outubro de 2004. O aparelho de ultrassonografia está quebrado, senhor presidente, desde maio de 2004. Só para exemplificarmos, o motivo pelo qual o tomógrafo está inoperante é que sua ampola foi transferido para o hospital de Ipanema, há algum tempo atrás. 2 pacientes merecem destaque. A senhora Clélia Menezes, internada desde o dia 15 de fevereiro, com suspeita de tumor de estômago, levou 17 dias para realizar uma tomografia de rastreamento de sua doença, uma tomografia abdominal e pélvica. 17 dias, uma paciente com câncer levou para ter um exame diagnóstico realizado. O senhor Dorival Queiroz, internado em 16 de fevereiro, com suspeita de acidente vascular encefálico, uma das condições mais graves que a medicina apresenta, encontra-se no CTI, ainda aguardando o exame de tomografia computadorizada. O intensificador de imagens e o arco em C, 2 aparelhos que dão segurança ao cirurgião durante o ato operatório, estão parados. Cabe lembrar que esses aparelhos foram adquiridos com verba do Ministério da Saúde, através do ReforSUS. A rede de vácuo, senhor presidente, que aspira as secreções dos pacientes, está entupida. Faltam clínicos, faltam cirurgiões. Houve perda de 70 indivíduos que trabalham no apoio. Houve também a promessa de reposição com o pessoal do concurso público. Promessa esta que não foi cumprida até hoje. Hoje, temos no Hospital Cardoso Fontes 1.478 funcionários, valorosos funcionários da saúde, esperando uma
manifestação, um acordo entre governo federal e governo municipal, para que possam exercer o juramento de Hipócrates. A sala de necrópsia, senhor presidente, a última necrópsia foi realizada no ano de 97, e a mesa de necropsia também, virou um depósito de móveis. O centro cirúrgico, invadido por goteiras, curto-circuito em um foco de luz, quase provocou uma desgraça. Um outro foco de luz, que estava em regime de consignação, foi retirado pela empresa proprietária por falta de pagamento. Das 7 salas existentes, apenas 3 estão em condições de funcionar, e apenas para casos de risco de vida. A sala de recuperação... Permite uma parte? Concedo uma parte ao nobre vereador Jairinho. Eu quero parabenizar o nobre vereador, Dr. Carlos Eduardo, pela iniciativa de vir aqui ao plenário e demonstrar toda a nossa indignação acerca desse problema da saúde. Mas eu quero deixar registrado aqui também um apoio diante de todas essas observações que Vossa Excelência tem feito. Quero deixar registrado aqui o nosso pesar com os nossos profissionais de saúde, nossos colegas médicos. Eu e o Dr. Carlos Eduardo, ao entrar no Hospital Souza Guiar, deparamos com médicos, verdadeiros guerreiros, improvisando de papelão colar cervical para poder salvar vidas. Nós presenciamos um profissional de saúde improvisando um colar cervical de papelão para poder salvar uma vida. Então, acho que eu não poderia aqui de deixar esse depoimento aqui em prol da minha classe, que é a classe médica, que luta, apesar da correnteza ir para o lado ao contrário, nós, profissionais de saúde, lutamos por uma saúde melhor. Essa é a parte que eu deveria deixar aqui, doutor. Muito obrigado pelo seu brilhante à parte, nobre vereador Jairinho. A sala de recuperação pós-anestésica está em péssimo estado de conservação, com falta de monitores, respiradores e desfibriladores. Há um fechamento do centro cirúrgico ambulatorial, onde cirurgias oftalmológicas, cirurgias pediátricas de pequeno porte e até mesmo hérnias eram realizadas. A unidade intermediária pós-cirúrgica, onde os pacientes ficam para se recuperar de uma cirurgia, possui 6 leitos. A falta de monitor cardíaco e de respirador. O ar-condicionado está quebrado e oxidado. As janelas estão abertas, dando passagem a bactérias do meio externo. A unidade coronária, senhor presidente, de 4 leitos, possui apenas um respirador para servir a 3 leitos, porque um dos leitos está fora de uso. A UTI de adulto, com capacidade para 8 leitos, apenas 3 funcionam, senhor presidente. A UTI infantil, unidade de terapia intensiva infantil, senhor presidente. Dos 7 leitos, temos apenas 3 em condições de funcionar, pelos mesmos motivos. Falta de monitores, falta de respiradores e pior, a perversidade pior, falta de climatização. Um calor insuportável. Os pacientes oncológicos sofrem de deficiência de medicamentos. Não estão aceitando novos pacientes portadores de câncer. A unidade intermediária em clínica médica foi fechada em 2001, nunca mais foi aberta e não há nem previsão de abrir essa unidade clínica para pacientes que não podem permanecer na emergência e tampouco possuem indicação de ocuparem um leito de CTI. Há abandono completo do prédio do centro de estudos, fazendo com que o programa de residência médica, futuros médicos, nobre vereador Jairinho, jovens médicos, tenham o seu aprendizado dificultado e muitas vezes até interrompido. Então, senhor presidente, eu acho que enquanto ficarem discutindo cláusulas contratuais, em salas fechadas com ar-condicionado, com cadeiras confortáveis, com carpetes de luxo, com água mineral,
com Coca-Cola, com cafezinho, pessoas continuarão morrendo nesses hospitais completamente abandonados, que funcionam à beira da irresponsabilidade. Gostaria de terminar, senhor presidente, dizendo que hoje o juramento de Hipócrates não foi cumprido, não foi colocado em prática, e que aptidões com que os médicos foram dotados, os conhecimentos armazenados pelos médicos, com tanta garra e dedicação, permanecerão sufocados, senhor presidente, dando continuidade ao sofrimento pela dor do próximo, muitas vezes próximo até demais, paralisando, como a um pássaro que não pode cantar, um músico que não pode tocar, uma criança, senhor presidente, que não pode correr, pois hoje somos médicos que não podemos curar nem salvar. Muito obrigado, era isso que eu tinha que dizer. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Aspásia Camargo, que detém de 10 minutos. Não estando presente, a presidenta franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada a vereadora Aspásia Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de aproveitar esse tempo de discussão aqui no plenário para falar de um assunto que, em geral, nós não temos tempo suficiente de nos dedicar a ele, que é a questão econômica, os problemas econômicos da cidade do Rio de Janeiro e o esvaziamento que nós vemos sofrendo desde que foi decretada a fusão em 1975. Esse é um tema polêmico, porque até recentemente nós sequer tínhamos os dados que nos permitiam comparar a evolução da economia do Estado com a evolução da economia da cidade. Mas hoje, a partir dos estudos do professor Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, nós temos informações concretas que nos mostram que de 1975 para cá, houve um lento e gradual esvaziamento do produto interno bruto da cidade, enquanto nos últimos 5, 6 anos, a economia do petróleo realmente teve um impulso muito grande e puxou, de certa maneira, a economia do Estado do Rio de Janeiro para cima. No entanto, estes dados tão positivos, eles ofuscam, eles obscurecem o fato de que a cidade está vivendo um grande processo de esvaziamento econômico. O esvaziamento nós todos estamos acompanhando nos últimos anos pelos jornais. Não é? O primeiro grande golpe foi a mudança do setor financeiro para São Paulo,
não é? Os bancos e a Bolsa de Valores. Depois, subrepticiamente, o setor comercial da Rede Globo foi para São Paulo. Agora, recentemente, o setor comercial da CSN foi para São Paulo. A Companhia Vale do Rio Doce está se mudando, um pedaço para o Espírito Santo, outro pedaço para São Paulo. E inúmeras empresas vêm deixando o Rio de Janeiro por conta de ICMS muito elevados, de impostos, de violência e de outras perturbações graves que a cidade tem vivido nos últimos anos. Então, eu acredito que a Câmara de Vereadores, como o espaço natural de discussão e defesa dos problemas da cidade, deveria dedicar uma agenda especial para a discussão desse problema. Vamos falar da cultura também. Qualquer liderança cultural hoje no Rio de Janeiro pode nos informar de que cada vez mais as peças de teatro estão sendo lançadas em São Paulo, que os circuitos todos estão sendo lançados em São Paulo e que até para a produção de eventos, de feiras e eventos que são coisas simples e comezinhas na vida de uma cidade, as empresas vêm de São Paulo, né? Então, eu acho que é momento de pensarmos um pouco sobre o que está acontecendo. Eu queria, inclusive, sinalizar que o Bradesco Saúde já se mudou para São Paulo, não é? Que a empresa Vela se mudou para São Paulo, a Que Bom, que hoje em torno da região de Mangueira, que já foi uma região próspera, com empresas, etc., o esvaziamento é muito grande e que isso significa perda de empregos qualificados da cidade do Rio de Janeiro. Esses empregos, nós não vamos substituir por empregos de baixa qualidade. Por mais que a gente se esforce, quando perdemos o emprego qualificado, e os nossos taxistas hoje são um exemplo disso, é muito comum entrar num táxi e ver que nós temos como motorista um especialista em informática, um engenheiro, um ex-operador da Rede Globo e por aí vai. E isso significa que todo o esforço que essa Câmara vem fazendo no sentido de defender uma política social mais ativa, de colaborar para que se possa proteger as áreas de interesse social da cidade, tudo isso será inútil se nós não formos capazes de criar emprego e renda qualificados na nossa cidade. Uma cidade que tem uma vocação científica e tecnológica, que tem o maior número de universidades do país e que, no entanto, está vivendo essa situação terrível de exportar cérebros, exportar professores, exportar pós-graduados que ela forma com o dinheiro da cidade e que vão servir e alimentar a economia dos outros estados. E eu estou dizendo tudo isso porque, realmente, nos últimos tempos, essa situação vem se agravando, não é? Eu soube, inclusive, que a Demilos ia deixar o Rio de Janeiro e que, através de um esforço conjugado aí de esforços, esse processo foi retido. E tenho conhecimento também de que a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, vai aprovar uma redução muito grande de ICMS do setor têxtil para facilitar justamente a atratividade do nosso estado e da nossa cidade. Mas nós aqui recebemos do senhor prefeito, no dia 1º de janeiro, no pacote de medidas e iniciativas de projetos de leis que foi enviado à discussão de forma nas assembleias extraordinárias que desenvolvemos, um projeto, uma proposta da Michelin, não é, de expandir os seus negócios no Rio de Janeiro, cidade na qual está sediada desde 1979, né, na região de Guaratiba, e que realmente é uma empresa modelo, uma das 10 maiores exportadoras do Estado, e que vai exportar muito mais, gerar muitos empregos, né, 500 empregos diretos, 1.200 empregos indiretos, além dos que está gerando, e que se dispõe, portanto, a ser uma empresa em expansão em nossa cidade. Ora, a Michelin é uma empresa extremamente cobiçada internacionalmente. Quando a Michelin Brasil propôs esse processo de expansão da fábrica no Rio de Janeiro, ela teve que enfrentar algumas propostas alternativas que partiram da sua sede no Canadá, da sua subsidiária no Canadá e da sua subsidiária na Tailândia. Portanto, o Brasil já saiu de antemão competindo com um tigre asiático extremamente poderoso e um país
de grande desenvolvimento, que é o Canadá. Ora, neste preciso momento, a coisa de 20 dias atrás, entrou na corrida pelo controle da Michelin a sucursal da Michelin no México. Então, nesse momento, nós estamos a 10 dias da decisão fatal, não é, de que a Michelin pode ser obrigada a ter que tomar, de sair do Rio de Janeiro e ir para o México, ou ir para a Tailândia. Eu gostaria de pedir a todos aqui, todos os vereadores presentes e não presentes, que se dedicassem, no dia de hoje, a encontrar uma solução para que pudéssemos encaminhar esse projeto de lei que visa dar garantias à Michelin para poder fazer a expansão dos seus negócios na área onde está sediada. É um terreno contíguo àquele que ela já possui. E acho que seria oportuno, inclusive, chamar aqui o presidente da Michelin, da sede da Michelin no Rio de Janeiro, para que nos explique como a empresa funciona. É uma empresa moderna, que tem alto teor, a gestão ambiental realmente em padrões internacionais, de ISO 14000, é uma empresa pioneira internacionalmente e que certamente poderá contribuir ainda mais para a grandeza da Zona Oeste e para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acredito que o senhor presidente da casa e com demais membros da mesa, conversei com o vereador Edson Santos, ele tem uma sugestão a fazer, e o vereador Paulo Seri, acho que vai querer fazer também a sua proposta, mas a única coisa que eu queria pedir é que nós possamos terminar essa semana de trabalho com alguma solução concreta para esse problema tão grave para a economia do Rio de Janeiro. Obrigada. Fica lá. Desculpa. Não tem nada, vereadora. Vereadora, apenas para lhe aportar apoio. Eu acho que a preocupação da casa ver resolvida essa questão de criar condições para que a Michelin possa rapidamente ratificar a sua decisão de fazer um investimento no Rio de Janeiro. Nenhuma grande cidade do mundo está em condições hoje de perder investimento dessa natureza, sobretudo em áreas onde o IDH é baixo, como na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e áreas em que nós precisamos da geração de empregos como se precisa de ar para respirar. A dificuldade que existia era porque, quando nós analisávamos o projeto das áreas agrícolas que tramita na casa, a última área agrícola das 7, 8 áreas se transformava em área industrial para poder acolher esse investimento. Esse projeto recebeu uma emenda do Executivo, onde nela, na mensagem, introduzia a criação do Centro de Tratamento de Resíduos de Paciência. E essa foi a razão da polêmica que fez com que, na convocação extraordinária, não se pudesse votar essa matéria. Isto posto, eu conversei com alguns integrantes da bancada, da chamada bancada da Zona Oeste, e reparei que talvez se nós retirássemos da mensagem essa questão do CTR de paciência, facilitaríamos o andamento das coisas. Então, eu pedi ao seu prefeito, e ele mandou para casa uma nova iniciativa, retirando da mensagem de áreas agrícolas a criação do Centro de Tratamento de Resíduos. Me parece que nós retiramos o impedimento maior para que se vote a matéria. Então, se votará a matéria hoje, se a Câmara assim decidir, sem o empecilho, digamos assim, para aqueles vereadores da Zona Oeste de se estar autorizando a instalação do aterro sanitário de paciência. Então, me parece, posso estar enganado, que a matéria está pronta para ser lida, estudada rapidamente por nós e votada. Amanhã eu terei um encontro aqui com uma representante da Michelin, que ligou aqui para a liderança, me procurou, estará aqui amanhã. Acho que para até passar mais uma vez para nós a ansiedade deles em poder se instalarem aqui no Rio de Janeiro. Acho que a Câmara tem condições de decidir. É só
pegarmos essa mensagem, nos debruçarmos sobre ela, e acho que agora, sem a dificuldade do CTR de paciência, facilita a votação da matéria, que vai favorecer muito, não apenas a instalação da Michelin, como a adequação daquelas áreas agrícolas a uma nova realidade que essas áreas e os seus entornos já apresentam hoje na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas concordo inteiramente com Vossa Excelência e quero agradecer que tenha trazido o tema à preocupação nossa mais uma vez. Vereador Paulo Serri, muito obrigada. Eu queria só lhe perguntar ainda se Vossa Excelência considera que as negociações já estão concluídas ou que nós temos ainda alguma margem de demandas e dificuldades a enfrentar. Internamente na Câmara, acho que sim, porque chegou-se até a especular que o prefeito mandasse uma mensagem apenas com a questão da Michelin. Eu conversei com Sua Excelência e ele me disse que essa forma ele não optaria por ela, porque seria fracionar muito o projeto dele, que ele então achava melhor que nós debatêssemos as 7 ou 8 áreas agrícolas, as suas transformações. Agora, me parece que ainda há algum ruído aí, mas por força do tempo que se levaria para discutir. Mas eu tenho a impressão que se nós buscássemos a assessoria competente do Executivo, com a experiência de alguns vereadores que tem aqui, como o vereador Eliomar Coelho, o vereador Jorge Pereira, os próprios companheiros da Zona Oeste, nós poderíamos rapidamente, em 2, 3, 4 dias, chegar a uma conclusão sobre a nova roupagem daquelas 7 áreas agrícolas novas e levar esse projeto à votação. Acho que o que existe de divergência pode ser superado se nós nos debruçarmos sobre essa matéria. Muito obrigada, vereador. Não, vereador. Pois não. Eu Vereador quero Edson. aqui até me declarar mais tranquilo que quando Vossa Excelência me colocou de sua preocupação em relação à dificuldade que a empresa Michelin teria para se manter na cidade do Rio de Janeiro em função da legislação urbanística daquela área, não permitir à empresa investimentos no sentido da sua expansão, e é evidente que a saída da empresa, ela representa não só uma queda na receita, na arrecadação do município, mas também a perda de emprego de um sem número de pessoas que hoje, direta ou indiretamente, sobrevivem da atividade econômica empreendida pela Michelin ali naquela região. Fico tranquilo pela intervenção de Sua Excelência, o vereador Paulo Serri, que aponta um caminho, que é exatamente de se retirar do projeto das áreas agrícolas a questão do centro de tratamento de resíduos, que me parece ser o elemento mais polêmico daquela mensagem. Mas eu queria, inclusive, levantar ao vereador Paulo Serri que eu aventei a hipótese junto à vereadora Aspásia de que, no limite, nós não excluíssemos a possibilidade da elaboração de um projeto especial que trataria única e exclusivamente da questão da expansão da Michelin. Eu acho que, no limite, se houver possibilidade de cuidarmos do projeto que trata da transformação das áreas agrícolas, incluindo aí o setor industrial, no qual se insere a Michelin, ótimo. Mas se isso não for possível, o ótimo acaba sendo inimigo do bom, que a gente trabalhe em função de nossa possibilidade, que seria efetivamente, eu creio, a elaboração de um projeto especial, que mesmo levando em conta, eu até compreendo a resistência do prefeito em tratar parceladamente de uma determinada região, mas se no limite isso for necessário para mantermos a empresa Michelin na cidade do Rio de Janeiro, creio que seja plenamente aceitável e parabenizo Vossa
Vossa Excelência por trazer um assunto de tão grande importância para a cidade e para o povo do Rio de Janeiro, em particular a população da Zona Oeste, à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muito obrigada, vereadora. Então, eu deixaria apenas registrado, para concluir as duas intervenções importantes aqui que acabamos de ouvir, que a presidência possa encontrar o caminho mais rápido, fast track, para aprovar o projeto e para que a gente possa, pelo menos uma noite, dormir em paz. Obrigada. Esgotado o tempo do grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Requer a mesa diretora da forma regimental, concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Clóvis Geraldino. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Brizola Neto. Requer a mesa diretora da forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor deputado federal Seu Colares. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Stepan Ercesian. Requer a mesa diretora da forma regimental concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Zilca Salaberry de Carvalho, atriz. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão. Projeto de lei número 1665/2003, mensagem 2001 de 2003, de autoria do Poder Executivo, que cria o Conselho Municipal de Política Urbana. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a autógrafos. Tramitação especial regime de urgência. Segunda discussão. Projeto de decreto legislativo número 218, mensagem 225, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimos com a CEF, Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Pró Saneamento, a oferecer garantias e dar outras providências. Pela ordem. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Senhor presidente, é que há uma tentativa aqui da vereadora Lucinha de apresentar emendas que visam aperfeiçoar esse projeto. Está na fase final ali do recolhimento de assinaturas e eu solicitaria a Vossa Excelência uma suspensão de 3 minutos aí da sessão para que a assessoria da vereadora Lucinha possa terminar a coleta de assinatura. Essa é a questão de ordem que eu submeto ao juízo de Vossa Excelência. A presidência suspende os trabalhos por 10 minutos, acatando proposta do vereador Edson Santos. Está suspensa a sessão. A presidência dá conhecimento ao outro plenário que o PDL 218/2004 recebeu emendas de números 1 a 4, de autoria da nobre vereadora Lucinha. Assim sendo, suspende a sessão por 5 minutos para confecção das mesmas, no sentido de serem entregues aos senhores vereadores. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. A presidência comunica às senhoras e senhores vereadores de que as emendas de números 1 a 4 estão disponíveis para as senhoras e senhores vereadores. E que a emenda de número 4 tem uma alteração no seguinte sentido. Modifique-se o artigo 5º da proposição em tela, o qual passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O Poder Executivo editará os atos necessários à regulamentação dos artigos 2º, 3º e 4º deste decreto legislativo. O que foi inserido, que foi acrescentado, aqui, foi o parágrafo 4º também a esta emenda. Mas está lá, está a caneta? Está a caneta? Botou a caneta? Está tirando outras cópias, mas aí... Já está com caneta, né? A presidência vai colher pareceres às emendas números 1 a 4. Pela Comissão de Justiça, digníssimo presidente Sami Jorge. Senhor presidente. Som. Senhor presidente, Comissão de Justiça e Redação, analisando as emendas de números 1 a 4, contidas no projeto de Decreto Legislativo 218, oriundo da mensagem 225, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Pró-Saneamento, a oferecer garantias e dar outras providências. As emendas recebem da comissão o parecer pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, presidente Jorge Felipe. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Administração é favorável às emendas de 1 a 4. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, presidente Guaraná. Parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, presidente doutor Jairinho. Não estando presente, está? Favorável. Parecer favorável. A Comissão de Meio Ambiente. Presidente vereador Aspásia. Vereadora Aspásia Camargo, emitir parecer. Não estando presente. Vereador Fernando Guzmão. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável.
Comissão de Finanças, presidente vereadora Rosa Fernandes. Parecer da comissão é favorável, presidente. Parecer favorável. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Serrier. Senhor presidente, essa matéria nós votamos ontem em primeira discussão e hoje a vereadora Lucinha apresentou 4 emendas, emenda de texto, portanto modificativas, que na verdade tratam de desdobrar o texto original, oferecendo maiores garantias de que o investimento será inteiramente destinado à área que menciona, vale dizer, ao bairro de Sepetiba. Portanto, as emendas não alteram a estrutura do projeto, pelo contrário, o aperfeiçoam, e o nosso encaminhamento é para que elas sejam votadas em bloco, de 1 a 4, para serem aprovadas e também pela aprovação do projeto na votação subsequente. O presidente submete ao douto plenário proposta formulada pelo nobre vereador Paulo Serrier no sentido das emendas serem apreciadas, votadas em bloco. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para encaminhar, a vereadora Lucinha. Senhor presidente, demais vereadores, nesse momento eu solicito a todos os companheiros aqui no plenário, inclusive os nobres vereadores que ajudaram na elaboração dessas emendas, no sentido de aperfeiçoar o projeto que veio do Executivo, dando as garantias necessárias para que esse empréstimo possa acontecer e, ao mesmo tempo, ratificando que todos esses investimentos sejam destinados ao bairro de Sepetiba. Gostaria de agradecer o encaminhamento da liderança do governo, no sentido de reforçar cada vez mais o entendimento dos vereadores aqui na casa, para que todos nós possamos alterar, propor modificações, emendas, para melhorar as mensagens que vêm do Poder Executivo. Então, solicito a todos os companheiros vereadores, essa votação é uma votação importante, então nós temos que aprovar as emendas de 1 a 4, que são emendas importantes, que teve a contribuição de vários companheiros aqui na Câmara. Obrigado. Não havendo mais nenhum senhor vereador inscrito, em votação o bloco de emendas. Matéria requer a presença de 2/3 dos senhores vereadores. Terminais liberados. Em votação, bloco de emendas, 1 a 4. Terminais liberados, senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos. Não, peraí. Posso? Presentes e votando sim, 35 senhores vereadores. O bloco de emendas está aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. A presidência refaz a fala. 36 votaram sim. Zé Carlos. Projeto emendado, Zé Carlos. Terminais liberados. Projeto emendado.
vereadora Rosa, vereador Jorge Pereira. Vou encerrar. Presentes e votando sim, Zé Carlos. 35 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Vai à redação final. Tramitação especial regime de urgência em segunda discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 219/2004, mensagem 226, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a CEF, Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa Pro Moradia, a oferecer garantias e dar outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Terminais liberados. Quórum, presença de 2/3. Terminais liberados. Trinta 35 senhores vereadores. Votaram sim 33, não 2. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final, segue autógrafos. Tramitação ordinária em regime de urgência, em segunda discussão. Projeto de lei número 2065 de 2004, mensagem 240 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que altera os quantitativos do quadro permanente de pessoal do Instituto de Previdência e Assistência do município do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão. Projeto de lei número 2284/2004, mensagem 272/2004, de autoria do Poder Executivo, que declara como área de especial interesse social, para fins de urbanização e regularização, a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Santo Amaro, Botafogo. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão. Projeto de lei número 2286/2004, mensagem 273/2004, de autoria do Poder Executivo, que declara como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização, a área que menciona e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Ilha do Governador. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Para a comunicação de liderança, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, a próxima matéria a ser convocada pela presidência da mesa e da casa é para apreciarmos o PLC 25/2001, oriundo da mensagem 81 de 2001 do Poder Executivo, que dispõe sobre a política urbana do município, instituindo o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, por iniciativa da mesa diretora, a Casa formou uma comissão para debater a revisão do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Me parece, então, de todo oportuno que essa matéria seja adiada
para que essa comissão possa estudar os seus trabalhos, encaminhar os seus trabalhos. A matéria não está em regime de urgência, portanto, ao que consultei, ela pode ser adiada para que se dê prevalência aos trabalhos do Legislativo na reforma do plano diretor da cidade. Portanto, em apoio a essa ideia, para valorizar a atuação do Poder Legislativo Municipal, eu solicitaria de Vossa Excelência que essa matéria fosse adiada por 30 sessões para que a comissão pudesse proceder aos seus trabalhos. A presidência comunica ao douto plenário que também está de posse de requerimento da nobre vereadora Aspásia Camargo, os seguintes termos. Requer a mesa diretora da forma regimental o adiamento do projeto de lei complementar número 25/2001, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política urbana do município, instituindo o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, por período indefinido, até que os trabalhos da comissão especial, instituída pela resolução número 995/2005, com a finalidade de propor a atualização do plano diretor decenal da cidade, sejam concluídos. A presidência colocará em votação os dois requerimentos. O primeiro requerimento do vereador Paulo Serrier. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, os dois requerimentos falam do mesmo tema. Portanto, se for possível, eu não sei se é regimentalmente, adiar-se por tempo indeterminado, eu retiro a minha propositura e ficamos apenas com uma e vota-se apenas uma para desenrolarmos os trabalhos. Então o vereador Paulo Serrier retira o pedido do adiamento por 30 sessões. Vamos apreciar então o requerimento da nobre vereadora Aspásia, no sentido da matéria ser apreciada, ser adiada por indefinidamente até o término dos trabalhos da comissão especial instituída por esta Casa. Então, senhoras e senhores vereadores que aprovam o requerimento da vereadora Aspásia, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, para declarar aqui o voto. Declaração? Declaração de voto, vereador Edson Santos. É que o termo indefinido acho que não se aplica, porque há o limite já fixado no requerimento de Sua Excelência, a nova vereadora Aspásia, que é exatamente a conclusão dos trabalhos da comissão especial instituída para esse fim. Então, o termo indefinido não... porque, vereador Edson Santos, fixa. A comissão ela tem um prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais de 90. Então, esse é o prazo. É o prazo limite. Prazo limite. Exato, esse é o prazo de adiamento. Tramitação especial, regime de prioridade em discussão única. Projeto de decreto legislativo número 216/2004, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova... de onde é isso? Que aprova... Que aprova o relatório de execução do Plano Plurianual 2002-2005, no exercício financeiro de 2002. Poder Executivo. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal pelo nobre vereador Edson Santos. Terminais liberados, senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos.
café. Terminais liberados. PPA. Relatório de execução. Discussão única. É o PDL que aprova o relatório de execução no Plano Plurianual 2002-2005, do exercício financeiro de 2002, do Poder Executivo. Discussão única. Vou encerrar a votação. Presentes e votando. Presentes 34 senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1. Votaram sim 26, não 7. Está aprovado. Segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão. Em votação. Projeto de lei número 1356/2003, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que autoriza o Poder Executivo a construir o heliporto do Hospital Municipal Salgado Filho e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Matéria está em votação. Quórum de 2/3. Terminais liberados. Assessoria técnica. Aí. Assessoria técnica, vereador Theo Silva. Vereadora Pastora Márcia. Vou encerrar. Presidência vai aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Guarda aí, Zé. Vou encerrar. Presentes. Espera aí, Zé Carlos. Zé Carlos, espera aí. Zé.
Presentes 39 senhores vereadores. Impedido regimentalmente 1. Votaram sim 38. O projeto está aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a autógrafos. Tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 1844-A/2003, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que autoriza o Poder Executivo a criar o Hospital do Idoso no bairro do Meia e dar outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação, a emenda de número 3. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado. O projeto segue a redação final. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 2071-2004, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que considera de utilidade pública a Galeria da Velha Guarda do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Mocidade Independente de Padre Miguel. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue a autógrafos. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1577/99, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que inclui no calendário oficial de eventos da cidade as feiras de solidariedade realizadas pelas paróquias integrantes da Diocese do Rio de Janeiro, da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Sai da ordem do dia, né? Quantas emendas? Então, só no céu, né? A presidência comunica ao doutor plenário que o PL 328/2001, mensagem 53/2001, recebeu emendas. Emenda, só uma. Emenda de número 1, sai da ordem do dia, segue as comissões pertinentes. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1767/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de coletes salva-vidas individual para os usuários dos veículos conhecidos como pedalinhos, que transitam em lagoas e lagos, no município do Rio de Janeiro. Dá outras providências, pendente de pareceres, pela Comissão de Defesa do Consumidor. Presidente Dionísio Lins. Presidente Dionísio Lins emitir parecer pela Comissão de Defesa do Consumidor. O que tu quer fazer com ela? Mas no gabinete não dá para dar um carro. Como é que eu vou deixar ela dar um carro? O gabinete é assim, não tem como. É assim, mas aí ela não pode ficar no gabinete, tem que ser fora. Senhor presidente, meu parecer é favorável. Parecer favorável pela Comissão de Abastecimento. Quem é? Vereador presidente Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1768/2003, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, que prevê a realização de estudos e pesquisas de natureza técnico-científica por parte do Poder Executivo, para detectar eventual dano à saúde dos trabalhadores garis da Conlume e dos integrantes da Guarda Municipal, em virtude de sua exposição permanente à radiação solar e da outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça. Presidente Sami Jorge. Você me dá as emendas.
Senhor presidente, Comissão de Justiça e Redação, analisando o teor do projeto de lei 1768 de 2003, entendeu de emitir parecer pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, presidente Jorge Felipe. Senhor presidente, parecer da Comissão de Administração é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador doutor Jairinho. Favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereadora presidente Rosa Fernandes, cadê? Vereadora Rosa. Quem é? Vereador Luiz Humberto. Parecer contrário? Senhor presidente, parecer favorável. Parecer favorável. Pela comissão. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1784/2003, de autoria do vereador Paulo Serri, que estabelece a obrigatoriedade de reserva de vagas privilegiadas nos estacionamentos de supermercados sediados no município do Rio de Janeiro, para consumidores que estiverem acompanhados de crianças com até 5 anos de idade e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Justiça, presidente Sami Jorge. Senhor presidente, analisando o processo em lide, a Comissão de Justiça e Redação conclui pela sua constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, vereador Jorge Felipe, presidente da comissão. Senta aqui. Senhor presidente, parecer da Comissão de Administração é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Marcelino, presidente. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Direitos da Criança e Adolescente. O vereador doutor Adilson Soares, presidente da comissão. Sim, senhor presidente, sou favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1846/2003, de autoria do vereador Paulo Serri, que considera de utilidade pública a Fundação Cultural, Educacional e de Radiodifusão Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2094 de 2004, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que institui a semana de Inhoaíba e dá outras providências. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Educação e Cultura, vereadora presidente Nereide Pedregal, emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, doutor Jairinho. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador presidente Guaraná. Não, vamos
só dar um tempinho. Parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, nobre vereadora Rosa Fernandes, presidente. Não estando, vereador Luiz Humberto. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2147/2004, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que considera de utilidade pública o Lar Maria de Lourdes. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Quando ele deixar lá, mais tarde eu falo com ele lá. Quando ele levar para mim. O que é isso? Entrega o Chico também lá. Ele fala comigo os dois. Tramitação de primeira discussão. Projeto de lei número 2169/2004. De autoria da senhora vereadora Lucinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de confecção e distribuição de material explicativo dos efeitos das radiações emitidas pelos aparelhos celulares e sobre a sua correta utilização e dá outras providências. Pendente de pareceres pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador presidente, doutor Jairinho. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa do Consumidor, presidente Dionísio Lins. Presidente, sim. Parecer favorável, presidente? Contrário Favorável, ou favorável? favorável, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Abastecimento, vereador Marcelino da Almeida. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Não vou falar com a Cristina aqui agora. Cadê a Cristina? Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Vou localizar a Cristina também. Ela está vindo ali. Vai aparecer conjunto que eu preciso. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 2184/2004, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que determina que as motocicletas das empresas de entregas devem conter placa de identificação com o nome e telefone de tais empresas. Pendente de pareceres pela Comissão de Justiça, presidente Sami Jorge. Senhor presidente, parecer da Comissão de Justiça ao projeto em lide é pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Administração, nobre vereador Jorge Felipe, presidente. Senhor presidente, parecer da Comissão de Administração é favorável à proposição. Parecer favorável. Pela Comissão de Transporte, vereador Jorge Mauro, presidente. Vereador Jorge Mauro, presidente da Comissão de Transporte, emitir parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Não estando, vereador Vanderlei Mariz.
Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2207/2004, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que dá o nome de Dom Bosco à praça existente no bairro do Riachuelo, situada na confluência das ruas Magalhães Castro, Dr. Manuel Cotrim, Carlos Costa e Perseverança. Pendente de pareceres pela Comissão de Assuntos Urbanos, presidente Guaraná. Parecer favorável. Parecer favorável pela Comissão de Educação e Cultura. Quem é? Vereadora presidente Nereide Pedregal. Parecer favorável. Parecer favorável pela... Não orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão. Projeto de resolução número 51 de 2004, de autoria do vereador Chico Aguiar, que dispõe sobre a implantação de plataforma inclinada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Palácio Pedro Ernesto e prédio anexo, como forma de propiciar fácil acesso ao interior da mesma por deficientes físicos, usuários de cadeiras de rodas e aparelhos ortopédicos. Pendente de pareceres pela Comissão de Administração, vereador Jorge Felipe. Não estando. Vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, o parecer é favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, vereador João Cabral. Não estando. Vereador Carlos Bolsonaro. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Wanderlei Mariz. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 998/95, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e Pedro Porfírio, que considera de utilidade pública a rede de tecnologia do Rio de Janeiro. Um orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1181/95, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e Gerson Berg, que dispõe sobre o fornecimento de informações sobre obras em andamento nas circunscrições das regiões administrativas. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei número 1388/96, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e Pedro Porfírio, que dá o nome de François Mitterrand, político francês, 1916-1996, a um logradouro público do município. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1201/99, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e Pedro Porfírio, que institui o projeto
passeio musical e da outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 316/97, de autoria dos senhores vereadores Otávio Leite e Chico Aguiar, que determina a fixação de cartaz com a informação que menciona pelos estabelecimentos que utilizam detectores de metais e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, é encerrada a discussão. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Foi pro 9, né? Tá bem lá então, né? E a Ortiz, estava onde? Caiu a presença do número dos vereadores. E aí, dá para restabelecer? Quero. Tá, mas traz aqui. Acho que eu tomo nele mesmo. Tá bom, né? Pode adiar para uma sessão? Pode adiar para uma sessão, presidente? Adia para uma sessão e a gente continua o trabalho. Pode. Vou refazer a fala. Pera aí, vou refazer a fala. A presidência refaz a fala. Para encaminhar. Para encaminhar, nobre vereador Márcio Pacheco, autor da inclusão da proposta na pauta. Senhor presidente, pedimos então para que o nosso encaminhamento seja pelo adiamento por uma sessão. A presidência submete ao douto plenário proposta do vereador Márcio Pacheco no sentido do adiamento da matéria por uma sessão. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 784/2002, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que dá o nome de Carlos César Machado a um logradouro público. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Aqui é emenda, né? Votação é emenda, né? Em votação, a emenda de número 1. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1130/2002, de autoria dos senhores vereadores Sami Jorge e Otávio Leite, que considera de utilidade pública o Centro Social da Mulher, UEGA. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1536/2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que dá o nome de Mariano Augusto de Andrade, médico, 1909-1994, a um logradouro público do município. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1631/2003, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que considera de utilidade pública o Instituto Dom Quixote. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam,
permaneça em comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1718/2003, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa, pendente de pareceres pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Vereador Carlos Bolsonaro. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereador Vanderlei Mariz. Luiz Humberto. Chiquinho Brazão. Emitir parecer. Favorável ou contrário? Contrário, senhor presidente. Parecer contrário. Favorável, né? Favorável, é. Favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 1832/2003, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que cria a Semana do Bairro do Jabur, pendente de pareceres. Pela Comissão de Administração, vereador Jorge Felipe. Quem é? Vereadora Tereza Berger. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação e Cultura. Vereadora Presidente Nereide Pedregal. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças. Vereador Luiz Humberto. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 1941/2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que autoriza o Poder Executivo a instituir o benefício de tombamento em vida de artistas cariocas, na forma que menciona, pendente de parecer da Comissão de Finanças. Vereador Luiz Humberto. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 2030 de 2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que determina a distribuição gratuita de preservativo feminino nos postos de saúde da rede municipal, pendente de pareceres pela Comissão de Administração. Vereadora Tereza Berger. Não, tá lá. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Doutor Jairim. Favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 2178/2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que dispõe sobre a forma, a apresentação e o uso dos símbolos do município do Rio de Janeiro e das outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Educação e Cultura. Vereadora Nereide, presidente.
Parecer favorável. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Luiz Humberto. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, é encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 2276/2004, de autoria do senhor vereador Marcelino da Almeida, que considera de utilidade pública o INCAF, Instituto Nacional Construindo Amor, Fazendo Esperança. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 2241/2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que considera de utilidade pública o Instituto Nacional de Desenvolvimento de Políticas Públicas. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 2257/2004, de autoria do senhor vereador Sami Jorge, que considera de utilidade pública o Instituto Luiz Fernando Petra. No orador inscrito para discutir a matéria, é encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 242/2004, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Caneco e Queda. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Esse aqui é o último. Para a comunicação de liderança, vereador Jorge Mauro. Senhor presidente, senhores vereadores, através da nossa solicitação, nosso líder do governo convidou o secretário de Transporte, deputado Harold de Oliveira, o presidente da SMTU, Amaro, e o presidente da Sete Rio, Coronel Marcos Paz, para poder prestar esclarecimento e dizer como que ele quer fazer essas alterações no projeto dele. Então, terça-feira, às 10 horas, o secretário, presidente da Sete Rio, o então presidente da SMTU, estará aqui para prestar esclarecimento para os vereadores. Solicito aos vereadores interessados, até mesmo aqueles que acham que não tem que acontecer a extinção da SMTU, para comparecer, para a gente poder ter uma discussão sobre a matéria. Obrigado, senhor presidente. Terça-feira, vereador. Terça-feira, às 10 horas. Terça-feira, 10 horas, comparecimento a esta casa, secretário Harold de Oliveira. Tramitação ordinária, em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de resolução número 57/2004, de autoria dos senhores vereadores Adilson Pires, Ayrton Aguiar, Alberto Salles, Argemiro Pimentel, Bispo Jorge Braz, Carlos Bolsonaro, Chico Aguiar, Cláudio Cavalcante, Edmilson Dias, Edson Santos, Fernando Guzmão, Jerominho, Leila do Flamengo, Lucinha, Marcelino da Almeida, Paulo Melo, Rodrigo Betlen, Romualdo Boaventura, Rosa Fernandes, Écio Ferraz, Verônica Costa, que cria a Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e altera o dispositivo do regimento interno. Não havendo que queira discutir a matéria, voltará em primeira discussão, em segunda sessão. Esgotada a pauta da presente sessão, a presidência passa ao expediente final. Não havendo nenhum vereador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo nenhum senhor vereador que queira fazer uso da mesma, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para amanhã, às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicada no diário desta casa. Está encerrada a sessão.